Neves, eu tava pensando aqui que a gente é de uma geração que já cresceu com uma baita ansiedade climática, né? Eu lembro que na escola, ali no ensino fundamental, já diziam que a temperatura da Terra estava aumentando e que isso causaria muitos danos pro nosso futuro. Mas mesmo assim, eu não me lembro de ouvir a palavra negacionismo em nenhum momento nessa época, né? Isso não quer dizer que essa palavra não existisse, mas de fato ela não era tão difundida. De uns tempos pra cá, essa ideia de negacionismo entrou no debate por conta do crescimento do fascismo no mundo todo. Lauri, falando em fascismo, né, no Brasil a gente chama isso de bolsonarismo, para ser mais específico. E a pandemia de Covid-19 fez essa ideia de negacionismo ser amplamente debatida, só que no senso comum. É muito provável que você aí já tenha uma leve noção do que a palavra significa, principalmente se você tava nesse Brasil maluco de 5 anos pra cá. Mas vamos ver qual que é o primeiro resultado do Google quando a gente pesquisa significado de negacionismo. Abre aspas. Segundo a definição da Academia Brasileira de Letras, negacionismo é uma, abre aspas, atitude tendenciosa que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de algo, como eventos históricos ou fatos científicos, apesar das evidências ou argumentos que o comprovam. Fecha aspas. 2 vezes. 2 vezes. Independente da definição formal aí que a gente viu no Google, você provavelmente associa a palavra negacionismo com isso aqui. A influência do desmatamento no clima global. Não existe. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge. Gente, depois de ver esse compiladão aí de desgraça, eu sei que tá parecendo que negacionismo é só uma palavra pomposa pra, sei lá, burrice ou ingenuidade em alguns casos, mas não é exatamente isso. E o que a gente quer trazer aqui são alguns elementos pra contribuir com o entendimento mais profundo desse conceito de negacionismo. Então a gente vai ver como ele surge, como ele é estruturado e principalmente por que ele existe pra começo de conversa. Solta a corrente do Zap, DJ. Além da época da Covid, a discussão sobre negacionismo tomou uma proporção gigantesca por conta da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. O que foi que fez desmoronar? Porque o solo encharcado, as raízes não segura mais, a árvore com seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. É claro que ver parlamentares falando essas coisas é absolutamente desesperador. Inclusive, é de uma falta de respeito imensa com as vítimas da enchente. Eu acho que tem algo ainda pior do que ver o vereador doidão lá falando que a árvore causa enchente, que é ver membros da sua família ou seus amigos falando esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse vídeo tem uma experiência desse tipo pra contar. Seja de um membro da família que parece que enlouqueceu completamente do dia pra noite, ou de pessoas que sempre foram doidões e só aderiram a esse discurso mesmo. Se você tinha a impressão de que isso só acontecia com a sua tia ou seus amigos, saiba que 10% dos jovens entre 16 anos e 24 anos acreditam que a Terra é plana. Só que nós, webcomunistas aqui, sempre gostamos de lembrar que essa explicação de tá todo mundo louco não é adequada. Pois é, até porque é a resposta mais fácil de se dar, né? É só falar que o problema da humanidade é a burrice e vida que segue. E mesmo as análises, né, um pouco sofisticadas, acabam acidentalmente caindo em algo muito parecido com isso. Dizer que a adesão ao negacionismo se dá porque as pessoas, entre aspas, não pensam no assunto ou simplesmente não têm a informação é individualizar a questão. Ou seja, segundo esse ponto de vista individualizado, o negacionista ou é ignorante ou desonesto, que tenta impor essa visão por apego emocional a um tema. Então o negacionismo seria uma disputa de narrativas públicas, na qual a ciência de verdade está perdendo. Isso coloca a, entre aspas, falta de conhecimento científico como tema central dessa questão, e a partir disso propõe uma solução bem simples: melhorar o sistema educacional, favorecer a divulgação científica, publicar mais livro, fazer mais vídeo, incentivar a cientista a falar a língua do povo de forma didática ou qualquer coisa do tipo. E esse ponto de vista tá errado, Ian? Não exatamente. Ele só tá incompleto. Falta aquele tchan, ou como a gente diz em Minas, falta aquele nu, falta um trem. Claro que a gente tem que melhorar a nossa comunicação científica. Eu e o Ian, inclusive, tentamos fazer isso por todo esse tempo, né? Só que isso não é a solução pro negacionismo, porque a raiz do negacionismo não é essa. Assim fica parecendo que o problema é que as pessoas não entendem o método científico e acabam caindo como patinhos nessas retóricas da Yane dos Sambas, do tweet carpado
das ideias. Mas como dizia um velho barbudo chamado Paulo Coelho, quer dizer, Karl Marx, se a aparência e a essência coincidissem, a ciência seria desnecessária. O problema, pra surpresa de ninguém assistindo, é É o capitalismo. Outra vez? Ai, que saco, lá vai esses webcomunistas aí sempre falando que tudo é capitalismo, que coisa chata. Agora querendo falar que quem acredita em terra plana é por causa do capitalismo. Ah, não é que o capitalismo tem a ver com o negacionismo. O capitalismo precisa do negacionismo. Por isso que a gente vai começar pelo final, para vocês saberem onde a gente tá querendo chegar. O negacionismo, gente, entre aspas, é um esquema da burguesia para se manter no poder. Simples assim. É a maneira como a classe dominante tira o foco da sua responsabilidade sobre os problemas sociais e, ainda pior, faz parecer que os interesses da burguesia são os interesses de todo mundo. Negar que existe aquecimento global, que agrotóxico faz mal, que Covid é perigosa, todas essas coisas são propagadas pela burguesia porque ela se beneficia economicamente desse pensamento. E a pandemia foi um momento onde a gente viu tudo isso na nossa cara. Como a velocidade de contágio da Covid está aumentando, é bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Hidroxicloroquina está proibido. Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá: não nos responsabilizamos por efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Não sei. A causa dessa bizarrice foi o fato do Bolsonaro ser um dos homens mais idiotas vivos e, quem sabe, da história do Brasil? Não. O governo Bolsonaro representava o interesse da burguesia, que não tem interesse na interrupção da produção e da circulação de capital. Quando a pandemia chegou no Brasil, lá por fevereiro, março de 2020, os empresários começaram a fazer falas que diminuíam o problema, né? Como o velho da Madeiro, né? Dono da rede de restaurantes, que meteu essa aqui. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. O cara vendendo pão com carne moída, se achando foda pra caralho. Isso mesmo, e não vamos esquecer do Donald Trump brasileiro, Roberto Justus, que também bancou o infectologista freestyle. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos... Um dos donos do Girafas, Alexandre Guerra, vestiu a fantasia de coitadinho da Silva para fazer chantagenzinha emocional e terrorismo fiscal com quem tava de home office. Se você pensa que o custo vai ser pessoas infectadas, mortes em razão desse vírus, esse não vai ser o maior custo para a população brasileira. Esse aí são só 3 exemplos de ricaços que defenderam que o custo para a economia ia ser mais grave do que a morte das pessoas. Todos diminuíram o risco da pandemia para manter seus lucros. Manter os trabalhadores em seus postos, arriscando a vida deles com um vírus novo no ar, era vital para manter o capital girando e manter a margem de lucro para os acionistas majoritários. Essa lógica perversa chegou a ser apresentada na maior cara de pau pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, no início do ano de 2021. Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre. E lembrem desse nome, tá? Porque a gente vai falar desse cara já já. A motivação para a sabotagem do lockdown, a cloroquina e tese da imunidade de rebanho, né, com direito a testes em seres humanos em Manaus, não foi burrice, foi interesse dos grandes empresários em manter sua margem de lucro. O negacionismo foi o método, mas o motivo foi o capital. Nunca é demais a gente lembrar aqui que no capitalismo a vida dos trabalhadores tem apenas uma utilidade: gerar novo valor através do trabalho. Se a ciência ameaça essa exploração, ela é distorcida, ignorada ou simplesmente negada. Resultado desse esquema: 700 mil mortos no Brasil e nem um dos responsáveis pelo desastre preso. Sério, Laura, nenhum. O Pazuello hoje é deputado federal e o Bolsonaro agora está sendo julgado por tudo menos pelos crimes da pandemia. E aconteceu a mesma coisa com as enchentes no Rio Grande do Sul ano passado. Todo mundo acompanhando o que os gaúchos passaram e até hoje tem gente desabrigada, praticamente um ano depois. Aquela tragédia só aconteceu porque o orçamento para a Defesa Civil do Estado equivalia a apenas 70
centavos por habitante. Eu vou repetir, 70 centavos. Isso sem falar da reforma do Código Ambiental feita pelo Eduardo Leite, vulgo Margaret Thatcher do Grindr. Seu ladir gaúcho. Essa reforma aconteceu em 2019 e ela nem consultou a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado e modificou 500 pontos da legislação. Pra quê? Pra beneficiar os pecuaristas e os produtores de sojas do estado, claro. O ponto mais polêmico colocado pelo governo foi a autofiscalização, onde o empresário poderia, na época, sem qualquer parecer técnico, garantir que não estava praticando nenhuma irregularidade. Puta case, né, eu? Como que eu falo isso em gaúcho? Bah, puta case. Um baita case. Baita. Melhor que o teu, um case melhor que o teu. Bah, e não foi só o governo do estado não, viu? A prefeitura também teve uma parcela de culpa. Mas, Laura, na moral, o que a gente podia esperar do prefeito Sebastião Melo, que tinha como vice um cara chamado Ricardo Gomes, que é participante e apresentador do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo é justamente um dos maiores disseminadores de negacionismo no nosso país. Entre eles, o negacionismo climático. Ian, você percebeu que o copo tava aqui todo esse tempo? O copo sumiu, gente, mas o fato é que a Prefeitura de Porto Alegre fez de tudo para garantir que o desmonte das medidas de prevenção fosse muito lucrativo. Desde o início do mandato do Sebastião Melo, em 2021, o Departamento Municipal de Água e Esgoto foi sendo sucateado com a demissão de 2,5 mil funcionários. Isso foi feito visando a contratação de terceirizados e retendo, em 2024, mais de 400 milhões da autarquia, que é responsável pelas estações de tratamento de água e das estações de bombeamento de água bruta, ou seja, saneamento, drenagem e fornecimento de água para a população. E, Laura, a pergunta é, por que eles estavam sucateando? Só pra tirar uma onda? Não era isso, né? O sucateamento servia para convencer a população de que o serviço público era ruim e para conseguir apoio da opinião pública para venda para iniciativa privada. Agora é o momento Greg News total, né? Assim como sanear a empresa para fazer ela ficar mais barata para privatização. Porto Alegre sempre foi atingida por enchentes por conta das suas características geográficas e por ter várias áreas da cidade construídas em cima de aterro. Foi por isso que o antigo Departamento Nacional de Obras e Saneamento elaborou um sistema de diques e muros de contenção para resolver esse problema. Foram construídos diques e um muro na Avenida Mauá que seguraria as enchentes. Para escoar e drenar essa água, foram montadas 24 casas de bomba. O muro da Mauá foi tão bem feito que o concreto nunca precisou de manutenção, mesmo tendo sido construído, Ian, nos anos 60. Já o restante do sistema, por outro lado... não tava bom. Os portões desse muro aí estavam bem enferrujados e estavam com umas brechas. Isso aí, junto com o sucateamento do DEMAI, que passou a administrar o sistema depois da construção, fez com que as casas de bomba e dique não recebessem a devida manutenção, funcionando abaixo da sua capacidade máxima. Tudo isso era para facilitar a privatização, que ia beneficiar só os apostadores da Bolsa de Valores e os empresários que operam no setor de infraestrutura hídrica, ou seja, uma minoria da minoria da minoria. Para os trabalhadores, o resultado foi a destruição, trauma e 182 pessoas mortas. 6 meses depois da tragédia, 1,8 mil gaúchos continuam desabrigados. E com toda certeza a tragédia no Rio Grande do Sul foi um fenômeno climático, gente. Foi sim fruto do colapso climático e eventos como esse, infelizmente, vão ficar bem mais comuns, né? Só que a prevenção e o planejamento de longo prazo para enfrentar esse tipo de problema esbarra no vale tudo, no pega pra capar para garantir lucro a curto prazo. E a gente sabe que desde 2008 o capitalismo vive uma crise profunda que chegou aqui no Brasil com mais força lá por 2014. Nessa crise, os capitalistas buscam novos espaços para se expandir, novos mercados para explorar, e a privatização de serviços públicos é uma das principais formas de se fazer isso. A burguesia precisa do negacionismo para passar a sua agenda, que é profundamente contrária ao planejamento centralizado e pensando a longo prazo. O problema não é só pessoas como Bolsonaro, Eduardo Leite ou Sebastião Melo, né, com o seu vice ali do Brasil Paralelo. A questão real é que o capital impõe essas medidas. O centro do debate não é quem está à frente do executivo. O problema são os interesses que eles representam, que são os interesses de quem quer basicamente mandar no Brasil de hoje, que manda no Brasil de hoje, que são os ricaços. Quando a Dilma se recusou a entregar as reformas neoliberais pedidas pela Faria Lima na velocidade que ela exigia, o que aconteceu, Laura? Impeachment. Botaram ela pra fora e meteram o vampirão do Temer no lugar pra passar o trator assim, sem nenhum critério. Não existe diferença
diferença entre poder político e poder econômico, gente. Se o poder econômico está concentrado nas mãos de poucos, logo o poder político também está concentrado na mão de poucos. Quem paga a banda, escolhe a música. Seja presidente, governador, prefeito, todos estão à mercê desses interesses e eles não podem, com uma caneta mágica, ir contra os interesses de quem controla a produção de recursos essenciais de um país. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente trata esse tema. Porque se o problema fosse só burrice, né, de quem é negacionista, a gente cai na armadilha de que basta mudar a pessoa que senta na cadeira dos cargos executivos e legislativos no Brasil. Como se isso fosse acontecer magicamente. É óbvio que eleger presidentes, governadores, prefeitos, deputados e todos esses políticos que não sejam negacionistas na cara de pau ajuda a adiar a privatização em medidas nefastas, como o sucateamento do serviço público, mas não as impedem. Por isso que a gente vive falando que é tão importante para as ruas e o povo entrar nessa correlação de forças. Dentro desse sistema, a elite econômica vai forçar essas reformas, seja derrubando o presidente, seja com um golpe militar, seja de sapatênis, como em Minas Gerais. E o que sobra pra gente fazer? A gente senta, Laura. A gente chora, Laura. A gente senta e chora, Laura. Não, a gente precisa derrotar a burguesia enquanto classe. O que mantém a burguesia no poder? Controlar os meios de produção que possibilitam a vida no país. É fábrica, é escritório, é comércio, é meio de comunicação, é todas essas coisas. E como que a gente faz isso? Com organização. Nossa, a gente tá muito super gênios hoje, cara. Só um movimento popular organizado conseguiu derrotar os interesses da burguesia e até mesmo socializar os meios de produção. Isso tudo abriu uma possibilidade para uma democracia muito mais ampla e muito mais direta. Isso é tão verdade que a burguesia morre de medo dessa organização. Gasta bilhões por ano financiando think tanks e produtoras que vinculam mentiras para enganar os trabalhadores, tipo a Brasil Paralelo mesmo. Pois sabem que o dia que a classe trabalhadora tomar consciência e exigir seus direitos de forma organizada, aí já era, acabou para eles. E nessa época aqui que a gente vive, a mudança desse regime econômico é muito mais urgente, porque a gente tá no meio da crise climática que só piora. É por isso que, para além de não eleger negacionistas, fazer frente e estar nas ruas contra esses avanços, é importante a gente ter a noção de que isso é um problema sistêmico. Mais do que o socialismo ou a barbárie, agora é socialismo ou extinção. E aí eu pergunto, você que está nos assistindo, já procurou um movimento social, um partido político, um coletivo, um sindicato para se organizar? E se você aí é entusiasta da ciência imortal do proletariado, curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever na plataforma do ICL, onde a gente tem informação de verdade e informação de qualidade. Não seja negacionista, não nos negue. Até a próxima. Trabalhar é pior que morrer, vamos lá. Nossa, eu odeio trabalhar, puta que pariu. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.